Olá, pessoal! O vídeo de hoje é para nós aprendermos a trabalhar com a postagem das 300 horas de estágio. Então, quando você chega no seu 6º semestre, você precisa fazer a postagem de todos os estágios que você realizou no decorrer do seu curso. Então, inicia lá no 3º semestre, com o ensino, a educação infantil, e aí depois a gente caminha para o 4º semestre com o fundamental, no 5º semestre com os orientadores e pedagogos, e no 6º semestre nós temos o último estágio, que é referente ali aos ambientes escolar ou não escolar, ou escolar e não escolar, e também nós temos essa disciplina no seu 6º semestre, que é a disciplina do estágio obrigatório, que é o estágio supervisionado de 300 horas. Então, aqui você vai organizar todos os estágios que você fez, tá, durante todo o decorrer aí do seu curso, e você vai realizar a postagem desse estágio, tudo organizadinho em uma sequência. Então, aqui eu já tenho para poder mostrar para vocês em PDF, que é o formato que nós vamos estar enviando, né, esse arquivo. Então, eu tenho ele aqui já organizado, ó. Nós precisamos colocar ali para fazer essa postagem das fichas de coordenadoria, tá? Porque a gente tem, para esse estágio, nós temos o termo de compromisso de estágio, nós temos o plano de atividade, mas isso vocês enviam, os relatórios, né? Relatório da instituição, relatório do aluno, mas isso vocês enviam na disciplina. Então, nós já temos um vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele aqui na descrição para vocês, onde eu mostro o passo a passo de como fazer isso, tá? Aí é para cada uma das disciplinas. Então, se eu estou lá na minha disciplina do 3º semestre, que é sobre a educação infantil, eu vou fazer a minha postagem na disciplina que é referente à educação infantil, tá bom? Então, lá eu posto plano de aula, termo de compromisso, né, que é o TCE, e no caso ali os relatórios do estudante e do aluno. Aliás, desculpa, né, do estudante e da instituição. Aqui eu não faço post desses documentos, aqui eu vou postar apenas as fichas e as fichinhas que vocês preencheram em sala de aula, tá? Que é o que vocês relatam, tudo que vocês acompanharam na sala de aula no período de estágio. Então, nós temos essa ficha aqui, que é a ficha de coordenadoria de estágio, que é a capa, tá vendo? Ela tem aqui o nome capa, onde vocês têm que fazer todo o preenchimento dela. Esse preenchimento pode ser feito no computador ou pode ser feito à mão e depois escaneado, não tem problema, tá? E aqui eu preciso passar todas as informações. A instituição concedente, professor orientador, no caso aqui o aluno assina, a quantidade de horas que tem esse estágio, qual que é o estágio, né? Qual que é a referência aqui, no caso é a educação infantil, tá? Então tem que ter todas essas informações anexadas aqui para poder ser validado esse estágio. E essa ficha, que é a primeira que eu tenho, ela tem que ser reconhecida firma. Então eu faço toda a verificação, vejo se está tudo ok, vou lá, reconheço firma, e aí eu faço o processo de escanear essa ficha para colocar junto com as capinhas, com as fichinhas que eu fui preenchendo, conforme eu fui fazendo o meu estágio, tá bom? Eu vou voltar aqui só um pouquinho para eu poder falar um negócio aqui para vocês sobre o professor orientador. Esse professor orientador da Unip, vocês conseguem encontrar a relação de nome para saber quem é o professor orientador do seu polo, porque isso aqui não é o teu professor que te orienta na disciplina ali de uma forma geral ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Não é do polo também. Então, esse professor orientador, ele é disponibilizado pela Unip e é o professor que vai fazer a correção do seu estágio. Isso aqui vocês vão visualizar lá na comunidade do seu curso, lá em PD, tem um campo lá onde está escrito professor orientador. Eu vou clicar aqui para poder mostrar para vocês, ó. Eu já estou na comunidade PD, e aí dentro da comunidade PD a gente tem lá a coordenadoria de estágios em educação, as turmas, né, ali de 2014 a 2020, e aqui eu tenho o manual do estágio, que é fundamental que vocês façam acompanhamento por esse manual para saber, né, o que fazer, como fazer, a sequência tudo certinha, e aqui eu tenho, ó, professores orientadores. Então, aqui é liberado para a gente uma relação com todos os professores. E aqui eu tenho o nome da professora que é orientadora, que eu vou colocar aqui no meu estágio. Nesse caso aqui, eu vou clicar lá só para mostrar para vocês, ó. Abre uma relação com todos os polos. Então, você vai procurar o polo, o seu polo de matrícula. Então, por exemplo, aqui o nosso polo, que é o Santa Fé, ele está aqui, ó. E eu tenho lá a professora Elaine Nunes de Andrade. Tá? Então, no caso, igual aqui, deixa eu aproximar um pouquinho mais para vocês visualizarem melhor, né? Então, aqui, ó, Santa Fé, 7036, que é o nosso polo, Elaine Nunes de Andrade. Então, é esse nome que eu preciso colocar, o que os nossos alunos aqui precisam colocar no manual do na ficha de coordenadoria de estágio deles, tá? E aqui o total de horas é referente a esse estágio. Então, lá no manual também, eu vou abrir aqui, que eu já estou com o manual aberto, vocês têm uma relação lá que mostra para vocês quantas horas, né? Qual que é a carga horária de cada estágio. No caso aqui da educação infantil, 100 horas, o fundamental 100 horas,
orientação 40 e o gestão 60 horas. Então, é essa carga horária que representa aqui, tá? Então, para cada um desses estágios, tem que ter uma ficha dessa, mais as fichinhas que vocês foram preenchendo no decorrer do estágio. Nessas fichinhas aqui, tem que ter a data que vocês fizeram o estágio, o horário que você entrou, o horário que você saiu e a quantidade de horas diária. Prestem muito atenção na hora de fazer esse preenchimento, tá? Porque tem que ser exatamente igual tá lá no termo de compromisso de vocês, igual tá no plano de atividades, tá? Porque se tiver divergência, né, de datas ou de horários, vai ser devolvido o termo para vocês fazerem correção. Então, o ideal é que vocês já prestem bastante atenção para já fazer certinho, para evitar perda de tempo ali, porque aqui tem assinaturas, né, que vocês precisam recolher. Então, o importante é que vocês prestem atenção e sigam exatamente. Colocou lá no seu termo de compromisso de estágio, foi quando você foi iniciar o seu estágio. Você colocou que ia fazer estágio das 8 da manhã às 10, então você coloca aqui das 8 às 10. Colocou que você ia fazer no período da tarde, da 1 às 2, das 3 às 5, não tem problema, é o horário que você colocou lá, é o que você vai preencher aqui dentro das suas fichinhas, tá bom? Você pode fazer igual, eu já explico também no outro vídeo lá, mas até 6 horas diárias. Então, aí você vai ver de acordo com o tempo que você vai fazer esse estágio e vai preencher aqui essas fichas. A descrição sumária, você vai descrever as atividades que a professora trabalhou em sala de aula no momento que você esteve lá. Então, se você permanecer essas 2 horas, o que ela trabalhou nessas 2 horas com os alunos, né? Quais foram as atividades, o que a professora aplicou para esses alunos. Então, é isso que você vai descrever aqui. E no final de cada ficha, é uma fichinha por dia, então no final aqui de cada ficha tem que ter aqui a assinatura da professora. Isso aqui você pode acumular semanalmente, né? Então eu fui lá, fiz estágio durante uma semana, vou lá e peço para a professora assinar. Ou eu posso pedir todo final de aula ali, né? Eu entrei, iniciei meu estágio, estou saindo agora do estágio, eu já posso ir lá e falar, professora, né, por gentileza, já assina para mim aqui a minha fichinha e já deixa isso aqui assinado, tá? Então, o formato tanto faz ali ser aula a aula, ou ser a cada 15 dias, ou ser uma vez na semana. O importante é que você precisa ter todas as fichas assinadas, tá? A Unip não aceita ficha sem assinatura. Então, terminou lá, tem que ter assinatura. Vocês vão repetir quantas fichas forem necessárias para poder dar a quantidade de 100 horas. Então, nesse nosso exemplo aqui, essa aluna estaria fazendo 2 horas diária. Então, ela precisaria de 50 fichas dessa para poder preencher as 100 horas. Se eu estivesse fazendo 4 horas diária, eu precisaria de 25 fichas e assim por diante. Então, é a quantidade de horas que eu estou fazendo que vai ser equivalente à quantidade de fichas que eu preciso preencher. Nesse caso aqui, eu só estou com no exemplo, né, uma fichinha, e a gente já muda lá para as fichas, né, que são as capas. Mas se eu tivesse outras fichas, eu colocaria todas aqui na sequência, para depois eu começar a trabalhar com a outra, né, que no caso seria ali na sequência agora do fundamental. Tá? Então, eu coloco a capa, todas as fichas que são referentes à educação infantil. Aí eu vou lá, a capa e todas as fichas que são referentes ao fundamental. A capa e todas as fichas que são referentes à orientação, lá o pedagogo, o orientador. Aí vou lá de novo a capa e todas as fichas que são referentes ao, no caso, ao ambiente escolar e não escolar, ali, que é o acompanhamento com o diretor, né, com o diretor ou diretor ali da escola. Então, eu coloco lá todas as fichinhas. E, por final, a última de todas, depois de todas as fichas e todas as capas, eu preciso colocar essa fichinha aqui, que é de uma atividade que vocês têm que desenvolver no último estágio de vocês do 6º semestre. Então, quando você vai fazer o estágio lá, que é referente a disciplinas de ambiente escolar e não escolar, tem um trabalho, tem um projeto que você precisa desenvolver. Então, o estágio é na escola, em uma diretoria, lá em uma escola ali, você vai fazer o acompanhamento com uma diretora. E o projeto é em um ambiente não escolar, mas isso é bem explicadinho para vocês lá no manual, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, eu falo um pouquinho mais também lá no outro vídeo, onde eu explico passo a passo sobre essa questão das postagens do estágio, né, individualmente. Então, lá eu explico um pouquinho, aqui é só para saber que essa ficha é a última. Então, ela tem que constar aqui também, tá? Ela tem menos informações do que as de cima, você vai simplesmente preencher com os seus dados, assinar e escanear. Tá? Então, essas informações aqui embaixo já são todas preenchidas. Então, você não precisa se preocupar, que já vem tudo organizadinho ali, tudo dividido certinho, tá bom? Mas aí a organização vai ser sempre nessa sequência. Primeiro, a capa referente à educação infantil, as fichas da educação infantil. A capa referente ao fundamental, as fichas referentes ao fundamental. A capa referente ao orientador, as fichas referentes ao orientador. A capa referente às diretorias do ambiente escolar e não escolar,
as fichas ali referente a esse estágio. E, por fim, a última fichinha que vocês têm aqui, que é essa referente, então, ao trabalho que vocês precisam entregar, tá bom? Isso aqui, estando tudo organizado em um arquivo, eu vou precisar postar lá na minha disciplina de 300 horas. Então, vou lá para o ambiente virtual agora para mostrar para vocês como que faz para postar, tá bom? Uma vez que a gente já viu aqui como que organiza, agora nós vamos ver como que faz a postagem. Então, aqui eu já estou com o ambiente aberto, e aí nesse ambiente nós vamos vir aqui, ó, em trabalhos acadêmicos, estágio, PIN e práticas. Eu vou clicar nesse ícone. Depois nós vamos clicar aqui em visualizar disciplinas de estágio. Aqui eu tenho todas as disciplinas de estágio relacionadas, desde a primeira ali, que é o da infância, né, que é o da educação infantil, aí vai na sequência lá o fundamental. Então, as postagens de forma individual são todas feitas aqui também. Também eu explico isso lá no videozinho que eu falei para vocês, que eu vou deixar aqui no link, né, que é o tudo sobre o estágio obrigatório. E aqui nós temos relacionado lá por último, ó, a disciplina estágio supervisionado. E aí tá lá, 300 horas, tá? Então, eu vou clicar nessa disciplina aqui, estágio supervisionado, para fazer a postagem. Uma vez que eu cliquei na disciplina, ela vai abrir para mim aqui do lado, estágio supervisionado. Eu tenho aqui a opção para uma postagem de 8. Então, eu tenho 8 oportunidades de fazer correções aqui e enviar novamente esse estágio. Ou seja, eu vou enviar isso aqui a primeira vez. A professora vai fazer lá, o professor orientador vai fazer a correção, vai fazer a verificação. Se tiver alguma coisa que não está correto, ou que não condiz lá com o seu termo de compromisso, não condiz com o seu plano de aula, isso aqui vai ser devolvido e o professor vai te informar, falar, olha, falta isso, ou isso aqui não está correto, você vai fazer a correção e vai fazer a postagem novamente. Por isso é bem importante vocês se atentarem aos prazos. Aqui eu tenho prazo, ó, sempre durante o semestre inteiro. Então, abriu lá no dia 2 de março e vai até o dia 8 de junho, que é quando finaliza aqui o semestre. Então, se eu postar nesse intervalo aqui, eu vou conseguir ter essa possibilidade de correção. Agora, se eu postar, por exemplo, aqui nessa semana do dia 8, ou que seja no dia 8, não tem como, né? Você fez a postagem no último dia, o professor não vai ter tempo suficiente para corrigir isso, te devolver, você corrigir e fazer a postagem novamente, tá? Então, se postar no último dia, provavelmente tem que torcer para estar tudo certo, porque se não tiver, pode acontecer de você reprovar na disciplina e ter que estudar ela de novo no próximo semestre como dependência, né? Para fazer as correções e fazer a postagem ali novamente, tá bom? Então, para fazer essa entrega aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou clicar lá em fazer a entrega. Aqui pede para informar o nome, eu vou colocar aqui só estágio final. Estágio 300 horas, né? Acho que fica melhor. Então, estágio 300 horas. Eu vou lá para me anexar o meu arquivo. Eu vou buscar onde eu salvei esse arquivo já organizado. Então, já tenho aqui, ó, estágio 300 horas, já está lá certinho em PDF, vou pedir para abrir. Automaticamente, ó, esse estágio esse arquivo já é colocado para nós aqui embaixo, ó. Então, se não for esse arquivo, eu cancelo, vou lá e insiro outro, né? E se for esse, para fazer aqui a postagem, eu simplesmente clico em salvar. Cliquei em salvar, meu arquivo já é encaminhado para correção lá para o meu professor, tá? Então, é bem simples, não tem nada de dificuldade, é o mesmo processo de todo o restante. A maior, vamos dizer assim, dificuldade, ou que o pessoal acaba ficando ali um pouquinho confuso, é a questão da organização do arquivo, né? Como que eu organizo isso? Que é o que eu mostrei para vocês lá no comecinho do vídeo, tá? Eu vou cancelar aqui, porque eu não vou enviar, né? Então, eu vou cancelar e eu vou mostrar como que aparece depois de enviado, tá? Eu vou clicar aqui em um outro estágio que já foi entregue, para vocês visualizarem. É um estágio individual, mas o formato de correção e o formato de resolução de retorno, né, do professor é exatamente o mesmo, tá? Então, eu vou clicar nele. E aqui eu tenho lá o nome do estágio, que vai aparecer daí para nós como estágio supervisionado, que é o das 300 horas. E aqui eu tenho lá o título, que foi lá o trabalho, tudo certinho, a data de entrega, o nome do arquivo. E aqui o ponto principal, ó, status do meu trabalho, ele está como aceito. Ou seja, a professora orientadora já fez todo o processo de correção e está ok. Então, esse trabalho já está tudo certinho. Se ele não tivesse sido aceito, se tivesse alguma coisa ali que não estivesse correto, ele seria devolvido como trabalho não aceito. Apareceria para você que não aceita ou recusado, e na frente teria o comentário do professor para você saber o porquê que ele foi recusado. Aí você teria que fazer as correções e fazer essa postagem novamente, tá bom? Mas então isso é bem simples, bem tranquilo. É importante você se atentar ao tempo,
Mesmo que a data final seja lá no final do semestre, não deixa para o final do semestre, para você ter esse tempo para fazer essa correção. E depois que você fez a sua postagem, fique atento também. Não é assim, postei, então pronto, acabou, já está tudo certo. Não. Você fez a postagem, tem que entrar no seu ambiente, tem que fazer esse acompanhamento, tá? Tem que fazer esse acompanhamento para saber se está tudo ok. Se apareceu ali como trabalho aceito, aí sim, opa, agora eu estou aprovada já na disciplina de estágio regular. Não apareceu como aceito, apareceu como recusado, então vai lá e faz a correção e faz a postagem novamente, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, né, que facilite um pouquinho mais a vida aí na hora de finalizar nessa parte aí, que é uma parte tão importante que já é na última etapa, aí no último semestre do curso de vocês aí de pedagogia. Então, eu espero que tenha ajudado um pouquinho, tá ok? Até a próxima!